Na aula de hoje do professor Marcelo César, o tema será a área de língua portuguesa no ensino fundamental. Entre os tópicos abordados estão o que significa aprender, objetivos gerais de língua portuguesa para o ensino fundamental, o trabalho docente. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Marcelo de Abreu César, sou doutorando em Psicologia da Educação e vou estar trabalhando com vocês questões ligadas à língua portuguesa, aos fundamentos teóricos e metodológicos da língua portuguesa. Nós vamos estar vendo algumas questões ligadas a este ensino, como, por exemplo, encaminhar questões relacionadas à língua portuguesa. Então eu vou estar apresentando a vocês alguns slides falando um pouco sobre a disciplina. Então, vejamos. A disciplina, ela tem como objetivo, um dos objetivos, a promoção de uma prática educativa tendo como foco o projeto educativo curricular. Então, uma outra questão que essa disciplina vai estar abordando é a proficiência no uso da língua portuguesa, olha só, em todas as atividades e situações para o exercício da docência. O que isso quer dizer, Vocês serão futuros pedagogos, profissionais da educação, e terão que fazer uso desta questão da linguagem, da língua, questões especificamente da língua portuguesa, na sua profissão. A construção de diferentes procedimentos de comunicação. Então, um professor, seja ele de qualquer disciplina, ou um gestor, ou um professor da língua portuguesa, ele faz uso de diferentes formas de registro. Esses registros, são instrumentos que o professor usa na sua prática. Então, a disciplina tem esta contribuição, Ela desenvolve esta contribuição no alunado. E como objetivos, da disciplina, ela contribui ou ela tende a contribuir para a formação do pedagogo, lembrando que o pedagogo é o profissional da educação, proporcionando conhecimentos sobre fundamentos relacionados aos objetivos educacionais. Então, olha só, isso é muito importante para um profissional da educação, Quais os objetivos educacionais que o profissional da educação tem que estar se atentando, tem que estar olhando, o tempo todo, sistematizando na sua prática. Muito bem, e com isso ele vai articulando com conteúdos, metodologia e formas e critérios de avaliação. Olha, esta questão da metodologia é uma questão fundamental na prática docente, Como você encaminha determinadas atividades, O que propor para planejar bem a sua aula? Esta questão da metodologia é uma questão que eu não gosto muito de usar muito bem essa palavra metodologia, porque metodologia é o estudo do método, Então, imagine, você tem lá o método, que são os passos do seu ensino, juntamente com os passos do seu ensino, entra a questão da avaliação e também tudo isso junta-se na metodologia, Mas a gente tem o costume de colocar esta palavra metodologia, metodologia do ensino, metodologia da prática pedagógica, metodologia da pesquisa, como uma forma de encaminhar as atividades, forma de encaminhar
as pesquisas, formas de encaminhar as coisas. Então, metodologia. Na verdade, metodologia é o estudo do método, tá certo? Mas a gente associa a metodologia ao método, a forma de estar ensinando. E uma outra questão interessante é que a gente vai estar trabalhando formas e critérios de avaliação na área de língua portuguesa, mas relacionado ao ensino fundamental 1. Vejam bem, nós vamos estar trabalhando questões relacionadas ao ensino fundamental 1, que é o ensino de 1º ao 5º ano, que agora foi reformulado. Antes era de 1ª a 4ª série, agora será de 1º ao 5º ano, né? Uma nova nomenclatura que a legislação agora atribuiu ao ensino fundamental. Tudo bem? Estarei apresentando a vocês agora a ementa da disciplina. O que significa essa palavra ementa? Significa os conteúdos que estarão relacionados à disciplina. Então, já na unidade 1, olha só, nós estaremos vendo a área de língua portuguesa no ensino fundamental, né? Como que é caracterizado o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental, né? Como que ele foi estruturado, organizado. Na unidade 2, nós teremos, né, estaremos vendo como nós vamos estar trabalhando a questão do ensino da língua portuguesa, né? Aprender e ensinar língua portuguesa na escola. Olha só. Quais são as formas de se ensinar língua portuguesa? Como que eu ensino língua portuguesa na escola? Né? Quais são as minhas estratégias de trabalho? Como eu posso estar articulando o ensino da língua às questões de sala de aula? São questões muito importantes, que faz toda a diferença na prática pedagógica. A terceira unidade, nós vamos estar falando sobre os conteúdos, olha só, de língua portuguesa no ensino fundamental. Esta é uma questão muito interessante do ponto de vista da língua. Por quê? Porque nós não vamos estar trabalhando questões ligadas à língua portuguesa de uma forma específica, de estruturação. Nós vamos estar trabalhando questões ligadas à área da pedagogia, né? Que é uma área onde o professor atua no ensino fundamental. Por isso, este foco, né? O uso da língua portuguesa no ensino fundamental. Já na unidade 4, vão ser discutidos alguns critérios de avaliação, né? Que critérios são esses? São critérios relacionados também à área de língua portuguesa. Para que público? Para o ensino fundamental. E essa questão dos critérios, como faremos uma avaliação adequada dentro da língua portuguesa, né? Utilizando a língua portuguesa como um instrumento, uma forma de interação, né? O que privilegiar numa atividade, o que não privilegiar, quais são as questões importantes que o professor deve estar olhando para essa questão dos critérios da avaliação de língua portuguesa. E já na unidade 5, nós vamos estar trabalhando a questão da literatura e leitura na escola, né? Que é uma questão muito importante, que é essa questão da leitura, né? Como que anda o ensino de leitura no Brasil, né? Como que a gente pode estar relacionando a leitura e a literatura como formas de uma complementar a outra no ensino de língua portuguesa? Essas são algumas questões que a gente vai estar abordando no nosso curso. Iniciando a nossa primeira aula da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Língua Portuguesa, qual é o nosso tema?
é esse aqui, ó. A questão da área de língua portuguesa no ensino fundamental. E para iniciarmos a nossa reflexão, o que significa aprender língua portuguesa, né? E eu quero que vocês pensem como vocês foram alfabetizados ao longo desse tempo todo, né? Como vocês usaram essa questão da língua, dos textos impressos, da linguagem oral. Então aí cabe uma reflexão que vai perpassar toda a nossa discussão, que é uma discussão muito importante do ponto de vista da língua portuguesa. Então, para a nossa primeira discussão sobre a caracterização da área de língua portuguesa. Então, vejam, no ensino tradicional, como que ele era encaminhado? O professor fazia uma explicação, por exemplo, de pontuação, depois ele dava uma série de frases para o aluno e o aluno pontuava essas frases, né? Como se isso fosse um recurso depois para ele pontuar um texto, quando ele pediu uma redação. Então, desde 1980, da década de 80, o ensino começou a ser repensado, né? Algumas questões, como por exemplo, como que o aluno aprende a ler, como que é possível ensinar cada vez melhor, foram questões tratadas por pesquisadores e por profissionais da área, né? Começaram-se então a discutir essas práticas dentro da escola. Com que objetivo? Com o objetivo de combater o fracasso escolar. Então vejam vocês, isso é uma problemática do nosso ensino que vem se acumulando até nos dias de hoje, até nos nossos dias atuais. E, com vistas ao combate deste fracasso escolar, está a questão da melhoria da qualidade da educação no Brasil. Então, o que isso representa em termos educacionais, né? Nós tínhamos um cenário educacional muito coercitivo, muito tradicional, onde se excluía muito e, através dessa exclusão, como os resultados não eram significativos, eles começaram a discutir essas práticas. Quais são os pontos fundamentais que precisam ser revistos? Então, na década de 80, começa um movimento nesta direção, de abrir portas para a melhoria da qualidade do ensino. Aonde se centrava essa questão? Centrava-se nas questões de leitura e escrita, né? Por que nas questões de leitura e escrita? Porque os pesquisadores, juntamente com os professores mais experientes, ao investigar toda essa questão da educação, né, dessa melhoria da qualidade na educação, chegaram à conclusão que a escola tinha muita dificuldade para ensinar. E como articular essa questão, né? Como produzir, de uma certa forma, entre aspas, um ensino de qualidade? Como fazer a escola avançar nos seus resultados, né? Nos seus resultados educacionais? E quando a gente diz resultados educacionais, esses resultados estão relacionados com o desempenho do aluno. Não dá para a gente falar, por exemplo, de uma escola boa onde ela reprova muito. Essa questão da reprovação é uma questão muito séria e que acompanha as nossas questões educacionais até hoje. Então, hoje, por exemplo, você tem aí uma série de indicadores que te indicam, né, aonde você precisa estar melhorando, aonde a escola precisa estar melhorando. Antes a gente não tinha isso, a gente somente tinha os indicadores internos, que eram os indicadores dos professores, né? Então, hoje a gente já tem aí uma vasta gama de resultados e desempenhos que sinalizam para a escola onde ela precisa estar melhorando o seu desempenho. Uma outra questão que veio caracterizar a área da língua portuguesa é a questão das pesquisas. Olha só,
começou a discutir, começou um movimento que mostravam os avanços nas práticas de ensino e leitura sobre o uso eficaz da linguagem. E todas essas pesquisas que indicavam que precisavam melhorar, o ensino precisava melhorar, passou para uma reestruturação do ensino de língua portuguesa, né? Ou seja, essas pesquisas contribuíram para a reestruturação do ensino de língua portuguesa com foco na aprendizagem do aluno. Esta é uma questão muito importante do ponto de vista educativo, essa questão da aprendizagem. Antes, o foco não era na aprendizagem do aluno, o foco era nas questões de ensino. Depois, com a reestruturação, com todas essas pesquisas indicando que precisaria melhorar o ensino, foi direcionado o foco do como se ensina para o como se aprende. O que significa aprender? Esta é uma questão muito importante do ponto de vista educacional. Então, olha, algumas vezes, para aprender algo, precisamos deixar de lado os aprendizados que foram adquiridos com o passar do tempo. E esta relação em língua materna deveria ser seguida à risca? Então vejam, é possível deixar de lado essas questões, né? Questões que você aprende na relação com o outro, na interação com o outro, nas práticas culturais. Será que é possível deixar isso de lado? Eu aprendi algumas coisas, aí eu deixo de lado e substituo por outras, né? Cabe esta reflexão e que ao longo da discussão a gente vai tentar descobrir, tá certo? Uma outra questão muito importante é que o ensino precisa partir da realidade, né, do aluno. Ou seja, daquilo que o aluno sabe e seguir até chegar ao domínio daquilo que ele precisa saber. Então, é bem essa questão. Antes, o ensino era um ensino bem descontextualizado. Por quê? Porque não se levava em consideração os saberes dos alunos, né? Hoje a gente tem um outro foco, uma outra questão. Eu preciso acolher este aluno. E acolher este aluno significa receber do jeito que ele chega para você, né? Essa questão do aluno ideal, do aluno real, a escola vem sempre discutindo isso. Hoje nós temos o aluno real, o aluno que chega para você com um determinado conhecimento e cabe você, professor, estar sistematizando esses conhecimentos e ampliando-os, né? Ou seja, o aluno tem um conhecimento que ele, através da interação com o outro, através das práticas culturais, acaba desenvolvendo. E ele traz isso para a sala de aula. Agora, cabe à escola estar ampliando esse conhecimento. Desenvolver a dimensão integral, social e coletiva do desenvolvimento comunicativo alcançado, né? Então a escola tem um pouco dessa função mesmo, de fazer o aluno avançar no seu desenvolvimento comunicativo. Respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno. E o que é isso? Ninguém aprende igual a ninguém, né? Respeitar o ritmo de aprendizagem é dar esta dica para o professor. Olha, professor, você está propondo uma atividade, então fique atento nas suas aulas quem é que está desempenhando a atividade com mais rapidez, quem é que leva menos tempo, quem é que leva mais tempo. Então veja bem, professor, para aqueles alunos que estão desenvolvendo atividades com mais fluidez, com mais rapidez, a atividade tem que ser mais desafiadora. Para aqueles alunos que estão tendo um pouco mais de dificuldade, é mais lento, o professor tem que tomar um pouco mais de cuidado, ou seja, fazer uma intervenção mais de perto. Então, respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno faz toda a diferença numa atividade pedagógica, ok?
Eu espero que vocês tenham prestado atenção no nosso primeiro bloco e eu gostaria que vocês respondessem essa questão. Dentre as características apontadas na área da língua portuguesa, encontramos como problemáticas brasileiras. Alternativa A, o ensino e a escola. Alternativa B, aprendizagem e linguagem. Alternativa C, o professor e o aluno. Alternativa D, a repetência e a evasão. Parabéns para quem escolheu a alternativa D. É isso mesmo, evasão e repetência. A escola tradicional era uma escola que excluía muito, deixava o aluno à margem da sociedade, negando o acesso ao conhecimento. Parabéns para você. A dica de leitura de hoje é o livro A Construção do Pensamento e da Linguagem. Neste livro, Vygotsky estuda questões fundamentais do pensamento infantil, articula seu pensamento em um aparato conceitual e sedimenta o processo infantil de aquisição da linguagem e do conhecimento com um sistema de categorias bem definidas, subordinando todo o seu trabalho a uma orientação epistemológica. Levando em consideração o ritmo de aprendizagem do aluno, começou a mudar todo o contexto educacional, né? Então, o que isso significou em termos educacionais, em termos pedagógicos? Outras contribuições começaram a permear o processo de ensino, a prática pedagógica do professor e, como um todo, a prática educativa. Então, vejamos. Algumas contribuições de circulação nas escolas. Então, uma delas foi a psicogênese da língua escrita, né? A doutora Emília Ferreiro, ela começou a pesquisar algumas questões ligadas à área da leitura e da escrita, e essas pesquisas, esses estudos, sofreram grande impacto na escola. Por quê? Porque direcionava o foco que antes estava no ensinar para descrever como agora se aprende, né? São duas coisas muito diferentes. Antes, a gente tinha a descrição de como se ensinava. Muitas pesquisas eram descritivas e mostravam somente como o professor estava ensinando e desconsiderava o aluno, como ele aprendia. A doutora Emília Ferreiro, ela, ao fazer pesquisas relacionadas à psicogênese da língua escrita, ela causa aí uma revolução a nível educacional em todo o país. Começou-se então a descobrir como o aluno estava aprendendo, né? Suporte de outras áreas, como a psicologia da aprendizagem, a psicologia cultural e as ciências da linguagem. Outras áreas começaram a dar suporte para essa questão da aprendizagem, da leitura e da escrita, né? Por exemplo, a área da linguística, que começou a ver como os processos de aprendizagem da criança eram adquiridos, né? Esses repertórios, por exemplo, de leitura e escrita. Então, outras áreas do conhecimento começaram a permear essa questão da leitura e da escrita. Algumas contribuições ainda continuaram. Então, vejam bem, não se trata de ensinar a falar ou da fala correta.
né? Mas sim as falas adequadas ao contexto, né? A escola não tem mais que ensinar o aluno a falar corretamente esta língua como uma coisa solta. A escola tem que fazer o aluno, sim, falar corretamente, mas dentro de um contexto do qual ele é inserido. Ser também um usuário competente da escrita é cada vez mais, isso é muito importante, condições para a efetiva participação social. Ou seja, o aluno ou o cidadão que não sabe fazer uso da escrita e da leitura adequadamente, ele fica à margem, né? Ele fica à margem da sociedade. Ele não participa socialmente das práticas culturais estabelecidas por esta sociedade. Tudo bem? Então, olha só, com tudo isso que a gente vem discutindo até agora, alguns objetivos gerais da língua portuguesa foram estabelecidos, né? Então, um dos documentos importantíssimos que trata da questão da língua portuguesa são os PCNs. O que é PCNs, né? Então, veja bem, parâmetros curriculares nacionais. Este documento, ele serve para difundir as reformas curriculares e orientar os professores. Então, vejam bem, esse documento é um documento que serve como norteador para a prática docente. Ele não é uma receita pronta, onde eu vou lá, pego alguns conteúdos, estabeleço alguns objetivos e vou dar a minha aula. Não, ele é um documento importante para o professor poder refletir sobre como ele vai ensinar. E ele é parâmetro curricular nacional porque ele é de âmbito nacional, não é só para um determinado estado ou para uma determinada cidade. Ok? Então, ele é um documento fundamental na prática pedagógica de língua portuguesa. Pode-se considerar 3 variáveis, segundo os PCNs, na aprendizagem da leitura e da escrita. Olha só, em língua portuguesa. Então, vejam bem, essas 3 variáveis, que são variáveis importantes e que o PCN vem trazendo como eixo de discussão na prática pedagógica, que é a questão do aluno, do ensino e da língua, né? Como que o professor pode estar olhando para essas coisas e articulando com o seu plano pedagógico, com o seu planejamento de ensino. A língua, as concepções de linguagem e a prática docente são 3 aspectos importantes que tem que estar andando junto, né? A língua, que é um objeto de conhecimento que origina a linguagem, e a prática docente, que também faz uso dessa língua e faz uso desta linguagem. E aí a gente tem o aluno, veja bem, como o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento, né? Então, ele é um ser atuante, um ser pensante. A língua, que é um instrumento de interação comum a uma nação, a uma cultura, né? Vejam bem, isso é muito importante vocês estarem anotando. Instrumento de interação comum, certo? E o ensino, que é a própria língua portuguesa, né? Tal como se fala e se escreve fora da escola. A língua que se fala em instâncias públicas e que existe nos textos escritos que circulam socialmente. Então, são 3
variáveis muito importantes. A questão do aluno, que é aquele sujeito atuante, aquele sujeito que age sobre o objeto do conhecimento. A questão da língua, que se dá nas práticas de interação interpessoal e também no seu grupo. E a questão do ensino, que é aquela questão que a língua portuguesa também se fala fora da escola, né? É com esta língua que a escola tem que estar trabalhando, sistematizando as suas especificidades com o aluno, ou seja, fazendo ele avançar cada vez mais no seu conhecimento. E como a gente já vem falando destas questões do aluno, da língua e do ensino, o que é a língua, né? Então vejam, Coutinho, que é um linguista, um estudioso no assunto, explica que a língua é a linguagem particularmente usada por um povo, né? Então, olha só, linguagem particularmente usada por um povo. É um instrumento, olha que coisa interessante, eu já tinha pedido para vocês anotarem. É um instrumento de interação comum a uma nação, a uma cultura. Logo, em contrapartida, Saussure é um linguista francês, né? E ele diz que a língua é o produto social da faculdade da linguagem. O que seria isso, hein? Produto social da faculdade da linguagem. Pode ser também um conjunto de conversões necessárias adotadas pelo corpo social, olha só, pelo corpo social para permitir o exercício da linguagem. Então, duas reflexões muito importantes com a questão da língua, né? A primeira de Coutinho, que é uma reflexão bem interessante, onde ele fala dessa questão da língua como cultura de uma nação, como cultura de um povo, né? E se dá nos processos de interação. E o Saussure, que também diz que a língua é também originada através de uma prática cultural, de uma prática em sociedade e que se dá à linguagem. Então, veja bem, uma coisa muito interessante. A primeira citação coloca a questão da língua em interação com o outro, a partir das práticas culturais. Saussure traz a questão da língua através já da interação com o outro, mas na linguagem, como produto à linguagem. E aí a gente tem três concepções de linguagens importantes e que permeiam a prática educativa. Concepções, né? A palavra concepções é no sentido de conceber a linguagem. Então nós temos a linguagem é a expressão do pensamento que ilumina basicamente os estudos tradicionais. Então, vejam a questão da expressão do pensamento, né? Nessa primeira concepção de linguagem. Vejam vocês, era uma concepção ligada à concepção tradicional do ensino. O que é isso? O aluno que não sabia expressar o seu pensamento era tido como aquele aluno que não pensava, né? Então veja, você está lá trabalhando uma atividade de oralidade com o seu aluno. O seu aluno é um aluno tímido, ele não tem muita facilidade de se expressar, né, oralmente e em público, principalmente em público, porque quando a gente expressa para alguém, a gente também se expressa em público. E esse aluno tem muita dificuldade, não consegue se expressar. Esse aluno, no ensino tradicional, era tido como um aluno que não pensava, né? Então, foi uma linguagem, foi uma concepção de linguagem praticamente descartada ou aperfeiçoada nos tempos atuais. A segunda concepção de linguagem é a linguagem como um instrumento de comunicação, né? E como instrumento de comunicação, esta linguagem é uma linguagem
estruturada em signos, né? A questão do código linguístico, a questão da linguagem em si, a questão da comunicação através da linguagem. Então, somente esta concepção de linguagem daria conta, hoje em dia, de uma gama de conhecimentos que o mundo atual traz, né, para as questões da escola. Então, aí cabe a gente estar pensando um pouquinho sobre isso. Na terceira concepção de linguagem, é a linguagem como uma forma de interação, mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um receptor. A linguagem é vista como um lugar de interação humana. Então, olha só, eu estou aqui trabalhando com vocês, né? Eu estou exercendo uma linguagem de comunicar algo a vocês, mas eu não estou somente comunicando, também estou interagindo. Então, é um movimento de ir e vir, né? Eu estou interagindo com vocês aqui e vocês irão interagir comigo depois via plataforma, né? Quando a gente começar a discutir as produções textuais, por exemplo. Então, o movimento é um processo contínuo de ir e vir. Na sala de aula, não dá para a gente usar somente a primeira concepção de linguagem, que é a linguagem como pensamento. Olha, você não expressou seu pensamento, então quer dizer que você não pensa. E as outras? E a linguagem como comunicação? E a linguagem como interação humana, né? Que se dá na interação humana. Então, são três concepções de linguagem que tem que estar sendo articulada o tempo todo. Tem que estar presente na prática de sala de aula, na prática pedagógica. A linguagem, como uma representação, como uma ferramenta e como interação, ela acaba sendo definida da seguinte forma: como a capacidade viva para que os falantes falem e entendam enunciados, né? Então, isso é uma outra questão. Olha só, a linguagem pode ser definida, repetindo, como capacidade viva para que os falantes falem e entendam enunciados. Uma outra questão, resulta também do ato de falar ou de escrever. Ela é uma habilidade de criação e transformação, né? Então, isso é muito importante a gente estar assinalando, de criação e transformação, e não um mero produto, né? Ninguém vai simplesmente produzir linguagem por produzir. A gente produz uma linguagem porque a gente é falante desta língua, usuário desta língua, e a gente usa esta língua na onde? Numa sociedade. E para finalizar, a linguagem também pode ser caracterizada como meio de expressão dos sentimentos individuais através do qual o homem se comunica coletivamente. Então, o que é isso? Eu me comunico com o outro e também me comunico com os outros. Na sala de aula, o aluno comunica com você, professor, o professor comunica com o aluno e também o aluno comunica com o outro aluno e também comunica com o professor num processo de interação. Com isso, nós encerramos o nosso segundo bloco de conteúdos, né, de discussão. Agora, eu convido vocês para o nosso segundo quiz. Quais são os 3 aspectos que incidem sobre a prática pedagógica que perpassam o ensino de LP? Alternativa A, ensino, escola, a instituição familiar. Alternativa B, currículo, língua e escola. Alternativa C, língua, linguagem e aluno. Alternativa D, língua, concepções de linguagem e postura do professor.
Parabéns para você que escolheu a alternativa D. É isso mesmo, língua, concepção de linguagem e a postura do professor. A postura do professor vai incidir sobre a linguagem e sobre as concepções de linguagem. Parabéns para você. E em relação ao trabalho docente, como fica essa questão da linguagem, né? Como o professor pode estar concebendo essas concepções de linguagem e utilizando-as na sua prática em sala de aula? A questão da linguagem é uma questão muito importante. O professor, ao desenvolver essa questão, ele faz uso constantemente dessas concepções. E ele pode escolher qual a mais adequada naquele momento da aula. O trabalho docente é norteado por elementos essenciais. Olha, não só a sua teoria, não só a teoria sobre o ensino-aprendizagem, mas também a teoria sobre o objeto, né? O objeto do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, sobre o conteúdo curricular. E neste caso, quem que é o conteúdo? A linguagem escrita. Uma outra questão importante é a questão da interação verbal, né? O professor direciona a concepção de linguagem usada em sua prática diária. E ele direciona a quem? As pessoas que ele está ensinando, que no caso são os alunos. E direciona nesse processo de ensino-aprendizagem. A interação verbal, ela direciona a concepção de linguagem usada pelo professor, né, em sua prática diária de ensino das pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. E também o professor deve, então, além do professor fazer uso da interação verbal, da linguagem, como um instrumento de interação, ele também deve proporcionar outras condições. E que condições são essas que o professor propõe quando ele está ensinando? Ele cria condições para que o aluno possa desenvolver a sua competência discursiva. Ao fazer isso, ele tematiza aspectos prioritários em função das necessidades dos alunos. Olha, isso é muito importante e de suas possibilidades de aprendizagem, né? E ao fazer isso, ao tematizar esses aspectos, ele avalia, olha só, ele avalia o que o aluno aprendeu. E avaliar o que o aluno aprendeu também é oferecer feedback e replanejar o ensino caso o estudante ou o aluno apresente alguma dificuldade. Isso é muito importante a gente ter bastante claro, né? O professor tem que ter claro essas questões, que ao oferecer condições de ensino, condições para que o aluno aprenda, ele tematiza isto com o aluno, ele interage, ele promove uma interação bem corpo a corpo, de perto, o que a gente chama de intervenção pontual. O professor intervém, na medida do possível, nesta interação com o aluno. E ao fazer isto, ele privilegia o que realmente o aluno precisa saber, né? E ele, no final de todo o processo, ele avalia. Vejam vocês, o processo é o tempo todo contínuo. Você oferece condições, você intervém junto ao aluno que está aprendendo e você avalia o tempo todo, dando feedback. Dar feedback, pessoal, é dar uma devolutiva para o aluno, sim. É devolver para o aluno nesta interação de comunicação, numa interação discursiva. A escola é o lugar onde a linguagem exerce a sua maior função. Por quê? Porque a linguagem
vai participar junto com as práticas sociais. É nesta interação. Então, o que cabe à escola, né? A escola, ela tem a responsabilidade de garantir a todos os alunos, olha como isso é importante, o acesso aos conhecimentos linguísticos, né? Os conhecimentos linguísticos para o exercício da cidadania. A nova LDB, que ela já não é tão nova assim, ela é de 1996, garantiu o acesso e a permanência do aluno na escola, né? Então, tanto no ensino fundamental de ciclo 1, como no ensino fundamental de ciclo 2, esse acesso é garantido. Só que a gente não tem só que garantir este acesso, né? Tem que garantir este acesso com qualidade. E com qualidade é ensinar a todos os alunos. Ensinar a todos os alunos de forma que eles possam exercer a sua competência leitora e escrita, aonde? Nas práticas sociais. Exercer a sua função como cidadão. Linguagem como processo e produto da atividade humana, né? Então, olha só, por que da atividade humana? Porque a linguagem só é falada por humanos. É só nas práticas entre humanos que a linguagem é exercida, né? De todas as espécies, só o ser humano é capaz de falar, né? De estabelecer diálogos, discursos e produzir linguagem. Esta linguagem, ela é subordinada a dois tipos de interação. Olha só que interessante. Primeira, dos homens com a natureza e também dos homens entre si, ou seja, a interação da sociedade. Esses dois tipos de interação são interações importantes, porque o homem estabelece uma comunicação com a natureza e, ao mesmo tempo, ele estabelece uma comunicação com ele mesmo, né? Então, a gente conversa com a gente mesmo e também com o outro. Aonde? Nas práticas sociais. Trabalho e linguagem. São duas práticas, né? Tanto o trabalho como a linguagem, que constitui práticas específicas. Específicas de quem? Do ser humano. Então, são práticas especificamente humanas e também de caráter social. Esta linguagem, ela vem de uma consciência, olha só, é muito interessante essa questão, porque a questão da consciência vem das dimensões sociais. E compreende-se que a aprendizagem precede ao desenvolvimento da inteligência. O que é isso? Vamos traduzir isso que eu falei para vocês. Quando eu penso, eu trago para dentro da minha memória algumas coisas. Eu internalizo essas questões dentro da mente e depois eu coloco elas para fora. Ou seja, eu acabo expressando o que eu pensei. Então, por isso que ela está ligada a essas questões de inteligência, a essas questões introspectivas, né? Quando eu faço essas introspecções, levo para dentro e depois internalizo e coloco elas para fora, eu explicito, por exemplo, a questão da linguagem como pensamento, né? Eu penso e depois eu acabo explicitando. Ao propor esta teoria da zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky, que é também um pesquisador, um estudioso, ele afirma que os sujeitos apresentam determinada capacidade potencial de aprendizagem. Vygotsky, ao trazer o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou potencial, que é exatamente a distância entre o que o aluno sabe e é capaz de desenvolver com autonomia, nesse espaço do que ele não sabe. Então, algumas coisas ele sabe e algumas coisas ele não sabe. E a distância entre saber e não saber
é o que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, nesse espaço o professor atua, e ele atua como mediador entre o aluno e o objeto de conhecimento. O professor e a escola, olha só, o professor deve considerar os diferentes níveis, olha que interessante, de conhecimento prévio. Olha ele aparecendo aqui de novo, trazidos à sala de aula. Aí é que está a diferença, né? O aluno já está chegando nas nossas salas de aula com conhecimento prévio. Eu, como professor, tenho que estar aproveitando isso, né? E fazendo com que ele avance cada vez mais. Não adianta só o professor diagnosticar que o aluno tem um conhecimento prévio e não agir e não atuar sobre ele, né? Aí cabe um papel muito importante do professor, que é planejar atividades para que esse conhecimento se eleve. A escola deve promover, olha que coisa bem interessante, a sua ampliação, foi o que a gente acabou de comentar, progressivamente, né? Então essa palavra progressivamente é uma palavra bem interessante, porque não adianta eu ensinar para o aluno tudo de uma vez, eu tenho que ir gradativamente colocando algumas questões para que ele pense. Durante aonde que se exerce isso? Durante os 9 anos do ensino fundamental. Então agora, como o ensino está sendo estruturado para 9 anos, nós estamos usando essa nomenclatura, para que cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos. Olha o papel aqui da linguagem, que circulam socialmente, né? Assuma a palavra como cidadão e produza textos capazes de provocar, né? Provocar o quê? A aprendizagem nas mais variadas situações. Linguagem, discurso e textualidade. Então, são 3 coisas importantes que a gente tem que estar marcando. Olha só, a linguagem, como a gente já vem discutindo, nesse processo é um processo de interação, a gente não pode se esquecer disso, e é uma interação discursiva que se realiza nas práticas sociais, né? Então, é nas práticas de cultura que o homem vai produzir a linguagem. É na interação com o outro, é na interação com ele mesmo, né? É produzindo cultura que o homem vai produzir a linguagem. Produz-se linguagem através de uma conversa, por exemplo, em uma reunião, entre amigos, numa agenda e etc. Então vejam, eu estou aqui produzindo uma linguagem com vocês, né? Estou mostrando para vocês o conteúdo do qual a gente está discutindo, levantando algumas questões para que vocês possam estar pensando sobre. Então vejam, na verdade é isso, o homem produz linguagem na interação com outro homem. Também produz linguagem com a natureza, né? Quando o homem interage com a natureza. Os filósofos, por exemplo, eles observavam o mundo, eles tentavam interpretar o mundo, e nessa interpretação eles também interagiam com a natureza. A fala como tradução, olha só, do pensamento, eu vou grifar isso, na mente do indivíduo, né? Ou seja, são necessárias algumas regras que proporcionam o falar e o escrever bem. Então, olha só que interessante, não dá para falar de qualquer jeito, né? Em determinadas situações que vocês estiverem em sala de aula ou no contexto na escola, vocês terão que utilizar desta fala, desta linguagem que vem do pensamento, de uma forma adequada,
articulada. E a questão da língua portuguesa tem muito a ver com isso, né? Não dá para falar de qualquer jeito e elaborar um discurso de qualquer maneira. É preciso de algumas regras. Regras que vão articular a questão da fala, do pensamento, com a questão da escrita. Chegamos ao final do nosso último bloco de conteúdo. Gostaria que vocês respondessem o nosso último quiz. Produzir linguagem significa produzir discurso que se manifestem linguisticamente. Assim, uma sequência verbal é constituída por: alternativa A, meio do gênero onde se organiza o texto. Alternativa B, um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e da coerência é um texto. Alternativa C, conjunto de interações discursivas promotoras de um processo de ensino da língua. Alternativa D, valores que constituem os alicerces da capacidade intelectual. Produzir linguagem é produzir discursos, e esses discursos são todos articulados. Parabéns para você que escolheu a alternativa B. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Em caso de dúvidas, acessem a plataforma. Na próxima aula nos encontramos com o tema: o ensino de língua portuguesa na escola. Até a próxima!